Bem-vindos para este vídeo especial e hoje vamos falar sobre o Brasil, vamos falar sobre as eleições que vão decorrer agora neste próximo domingo e vamos falar principalmente sobre o livro de Jair Bolsonaro, O Fenómeno Ignorado. O livro de Bolsonaro, O Fenómeno Ignorado. Eles não entenderam nada. Escrito por, Eduardo Bolsonaro, que fez a reunião de comentários e das histórias e, analisados e reunidos por Mateus Colombo Mendes. Um livro que está exclusivamente apenas à venda no Brasil, mas é o livro que de uma forma bastante esclarecido, digamos assim, explica a ascensão deste fenómeno chamado o mito, que é Jair Messias Bolsonaro. Este vídeo vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte vamos falar do livro, a segunda parte vamos falar a importância destas eleições no Brasil e a terceira parte, rapidamente, em 5 minutos, alguns livros, vou mostrar aqui uma pequena bibliografia de alguns livros importantes para estas eleições, para nos ajudar a ver o que está em jogo nestas eleições 22, não é, do Brasil. E vamos agora, sem mais demoras, vamos ao livro. O livro, portanto, é a reunião de várias histórias e comentários de Eduardo Bolsonaro e vai retratar toda a trajetória de Jair Messias Bolsonaro. Portanto, um homem simples, humilde, honrado, defensor dos valores tradicionais e que foi chamado para uma missão muito difícil. Talvez a missão mais difícil de que há memória no Brasil. E esta missão é conseguir impedir a esquerda comunista e globalista, de tomar novamente o poder. E, pessoalmente, não é? Eu creio que esta é, portanto, uma missão que Deus deu a Jair Bolsonaro. É uma missão que Bolsonaro tem pela frente e que vai ser muito difícil. Aliás, tem sido já no seu primeiro mandato. Bolsonaro foi atacado por todos os lados, não é? Desde a comunicação social, desde o STF, todos os poderes à volta, um autêntico cerco, digamos assim, cerco político, digamos assim, contra Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro apenas teve, podemos dizer, a sua equipa, não é? As suas várias equipas, e apenas teve o povo ao seu lado. Portanto, como eu disse, a trajetória de um homem simples, honrado, humilde, defensor dos valores tradicionais e que foi chamado para uma missão muito difícil. Tudo isso está retratado aqui neste livro, muito bem escrito, em que desde os tempos do Exército até as eleições de 2008, com todos os pormenores dos bastidores da campanha, tudo sobre o que aconteceu nesse famoso atentado, um dia fatídico em que Bolsonaro sofreu um atentado, uma facada, digamos assim, mas Bolsonaro conseguiu sobreviver, e todo o resto dos pormenores e a ascensão deste mito chamado Jair Bolsonaro. É um livro muito interessante, volume 1, escrito a 6 de setembro de 2022, com 308 páginas, pela editora Vide. E, infelizmente, não existe em Portugal. Espero que possa um dia vir a ser editado. Aliás, Portugal precisa urgentemente, já agora um pequeno à parte, de que já aqui em Portugal uma livraria conservadora, não é, de cariz conservador, com os livros principais, portanto, que saem no Brasil, não é, das várias editoras que saem no Brasil. Temos cá uma livraria evangélica, a Capu, não é, ali em Lisboa, na Rotunda do Relógio, mas não chega, porque a maior parte dos livros que esta livraria evangélica tem são livros devocionais, não é? São livros direcionados
principalmente para o meio evangélico. Também temos algumas livrarias católicas, como as Paulinas e outras, mas não temos nenhuma livraria que possa ter todos esses livros que saem no Brasil, mais de teor conservador. E isto fica aqui, portanto, uma dica, digamos assim, aos nossos amigos e irmãos do Brasil, para que possam também eles investir em Portugal, para que estas literaturas cheguem ao público português. É muito importante isto, porque eu estar aqui a fazer divulgação de livros, muitas vezes, alguns livros nem sequer tenho hipótese de os ler, porque não há cá, só mandando vir, e é difícil, demora tempo, às vezes não se consegue. Portanto, era bom que houvesse, portanto, uma livraria aqui em Portugal. Voltando ao assunto de Bolsonaro. Como eu disse, Bolsonaro tem sido um mito. Foi, de facto, quem marcou a diferença no Brasil desde a sua eleição, a sua última eleição, e tem-se visto nas ruas milhões de pessoas, não é? Milhões de pessoas nas ruas em prol de Bolsonaro. Ele é quem representa o Brasil. As cores da bandeira, não é? O verde e amarelo, não é? E tem sido ele a defender os valores tradicionais, os valores conservadores, e nós temos visto um pouco por todo o mundo, não só no Brasil, que o povo quer voltar aos valores conservadores. O povo está cansado desse progressismo da esquerda, deste socialismo globalista, destas loucuras wokeistas progressistas, que nós sabemos tudo o que é, não é? Desde a ideologia de género, todas essas coisas que têm acontecido, essas loucuras que querem à força, por meio da comunicação social, impingir, mas as pessoas querem os valores tradicionais, os valores que fizeram a humanidade há mais de 2000 anos. E este livro retrata precisamente este combate de Jair Messias Bolsonaro e da sua esposa, que têm feito um trabalho fantástico junto com a equipa, não é? Que está à volta de Bolsonaro. Alguns saíram, outros entraram, como é natural, não é? Houve no percurso várias divergências, pessoas que estavam do lado de Bolsonaro e que depois viraram-se contra Bolsonaro. É normal todas essas coisas acontecerem, mas pode-se dizer uma coisa, meus amigos, em termos de percurso político, vemos aqui uma pessoa que não é corrupto, ao contrário de muita gente, e que defende os valores tradicionais. E isto é o suficiente e para nós refletirmos seriamente, principalmente nossos amigos brasileiros, refletirem que não vão voltar a ter alguém assim tão cedo na política brasileira. Dito isto, este livro, portanto, como eu disse, retrata todo este percurso deste fantástico mito, o chamado mito, e nós vamos agora à segunda parte deste vídeo e vamos ver a importância destas eleições para o Brasil. Meus amigos, aqui trata-se de uma questão vital, de uma questão de importância acima de todas as coisas para o futuro do Brasil e talvez também para o futuro do mundo. Está em jogo um combate entre as forças da esquerda globalistas, progressistas, cujo intuito é capturar as várias nações do mundo, não é? Nós sabemos, e, portanto, alguém que defende os valores tradicionais, que defende o cristianismo e que defende a nação brasileira. Alguém que defende o patriotismo, que é patriota. Basta ver uma diferença substancial entre os apoiantes de Jair Bolsonaro, todos com a bandeira do Brasil, e quando nós vemos apoiantes do PT, por exemplo, nós só vemos bandeiras vermelhas e vemos ali perfeitamente grupos de pessoas que não querem defender a nação, que não querem saber absolutamente nada do Brasil, apenas querem ter o poder, um poder hegemónico, a imagem de outros países que estão ali na América do Sul, que foram completamente capturados por essa esquerda e que hoje estão completamente na miséria. Pessoas a passar fome, como na Venezuela e outros países daquela zona. Pessoas que não têm nada para comer, que muitas vezes
fogem dos próprios países, meus amigos. É isso que está em jogo, é o futuro do Brasil. E eu reuni aqui sete pontos principais, depois irei apresentar no fim alguns livros importantes, 7 pontos importantíssimos para nós vermos, e também tem a ver com o livro de Jair Bolsonaro, 7 pontos importantíssimos. Portanto, a importância destas eleições para o futuro do Brasil. A importância primordial destas eleições para o futuro do Brasil. Tudo se vai jogar agora. O segundo ponto, a escolha entre 2 modelos, meus amigos. 2 modelos. Temos a escolha de uma esquerda comunista, globalista, progressista e antivalores, portanto, que é contra a família, que é contra a pátria, que é contra o próprio cristianismo, não é? Porque o comunismo rejeita o cristianismo e rejeita Deus. Isso vai ficar aqui bem ciente neste vídeo. E temos a escolha entre um outro modelo, que é uma direita conservadora e cristã. Patriota, em prol da nação, conservadora, defendendo os valores da família, os valores tradicionais, e cristã, defendendo as igrejas. Tanto o catolicismo como o protestantismo, não é? Ou seja, os evangélicos. Terceiro ponto, e é esse o ponto mais importante aqui deste vídeo. Católicos e evangélicos não votam em comunista. Eu já fiz um vídeo no meu canal a explicar o cristão na política, que eu tenho aqui, o pequeno opúsculo. O convém ao cristão participar na política, com ponto de interrogação. Já fiz aqui esta apresentação deste pequeno opúsculo e expliquei que cristão, seja católico, seja evangélico ou até ortodoxo, que existe muito poucos no Brasil, mas existem alguns, não votam em comunista, porque é a antítese. É o dia e é a noite. É o quente e é o frio. Não é possível, portanto, um comunista votar em Bolsonaro, como não é possível um bolsonarista votar em comunista. Não é, meus amigos. Quando eu vejo alguns pastores a fazer propaganda ao PT, é tudo farsa, é tudo infiltração, é tudo mentira. Não existe cristão e comunista, é antítese. Meus amigos, a história da teologia da libertação e tudo isso que aconteceu na América do Sul, tudo isso foi tudo, em termos teológicos, quem estuda isso sabe, foram todos derivações propositadamente para tentar capturar principalmente católicos, não é? Porque o meio evangélico não foi nisso, conhecia muito bem isso, talvez apenas os neopentecostais, mais aquele ramo que vem do catolicismo, que enverdou por essa teologia da libertação, mas tudo isso nós sabemos que é obra do inimigo, é obra do comunismo, é obra do socialismo, é obra do inimigo e opõe-se completamente aos valores bíblicos, aos valores cristãos. Portanto, o terceiro ponto, como eu disse, evangélicos, católicos não votam em comunista. Quarto ponto. Primeiro estão os valores Deus, pátria, família, podemos acrescentar também trabalho como quarto ponto. Portanto, Deus, pátria, família e trabalho. Que é isso que o brasileiro tem que defender. Essa mobilização deste dia em que o Brasil for votar tem que defender estes 4 tópicos que eu disse. Portanto, Deus, pátria, família e trabalho. E é exatamente isso que a esquerda quer destruir, meus amigos. É isso que a esquerda quer destruir. Quinto, conferir o voto, estar atento, mobilizar observadores em todas as mesas de voto. Agora estou a falar neste caso, para o próprio presidente Jair Bolsonaro, a sua equipa e também os próprios eleitores que vão votar, ter muito atenção com a fraude eleitoral. Meus amigos, muita atenção. Nós vimos, eu não posso aqui falar no vídeo, mas vimos o que é que se passou nas eleições americanas. Portanto, meus amigos, muita atenção, porque isto é uma das armas do inimigo. Ele usa isso para deturpar
Ele já o faz nas sondagens, não é? As sondagens são encomendadas, não é? Não reflete absolutamente nada. Houve até alguém que me veio dizer, eu não posso dizer o nome dessa pessoa, que me veio dizer que há sondagens que são encomendadas de tal forma que nem sequer há o chamado... não há sequer o procedimento do inquérito, não é? Com um universo, não é? Não existe isso. Eles fazem diretamente o resultado, meus amigos, já me vieram dizer isso. Se é verdade ou mentira, eu não posso aqui confirmar, mas já me vieram dizer isso. Portanto, muito cuidado com as sondagens, cujo objetivo é a manipulação à última da hora, para as pessoas ou não irem votar, ou irem votar naquele que está à frente. Portanto, não vejam sondagens. Ignorem a mídia principal, ignorem completamente. Que vai dar ao sexto ponto. Não ver ou ouvir pesquisas e sondagens da chamada grande mídia. Não ver nada disso. Isto é tudo manipulação. Sétimo e último ponto, meus amigos, que é o ponto para mim mais importante. Porque eu sou cristão e é o ponto mais importante. Orar, orar, orar sem cessar. Todos os cristãos devem orar. Devem arranjar bandeiras gigantes do Brasil e devem do fazer agora antes que acabe o momento permitido para ainda podermos fazer, portanto, digamos assim, a tal propaganda eleitoral, não é? Porque depois já não vai se poder fazer até ao dia das eleições. Portanto, arranjar bandeiras gigantes, aquelas bandeiras muito grandes do Brasil, e pastores e crentes todos à volta das bandeiras orarem pelo Brasil, meus amigos. Não é somente orar pelo presidente, é orar pela nação do Brasil, orar a Deus, para que Deus possa impedir qualquer tipo de fraude, para que Deus possa levantar o seu exército de anjos, para que tudo possa correr bem. Como cristão, eu faço-me bem entender naquilo que eu estou a dizer. Portanto, orar contra qualquer tipo de fraude eleitoral, ou qualquer acontecimento, também pode acontecer muita coisa nestas eleições. Portanto, orar sem cessar. Todo o povo católico, todo o povo evangélico, todo o povo cristão deve se mobilizar de joelhos no chão, orando pela nação do Brasil, para que a esquerda progressista e comunista não volte ao poder. Era isso que eu queria dizer, aproveitando este vídeo, deste livro de Jair Bolsonaro, não é? O fenómeno ignorado, eles não entenderam nada, não é? Compilado por Eduardo Bolsonaro e depois organizado por Mateus Colombo Mendes, um livro que vale a pena para quem conseguir obter o livro, não é? E para concluir, meus amigos, o Brasil depende destas eleições. Daqui de Portugal, porque eu estou a falar de Portugal, eu sou português, e vejo a importância destas eleições e também, com isso, vejo uma forma de que o povo português possa também, aos poucos, porque aqui a coisa aqui está muito difícil, possa aos poucos também acordar. Agora na Itália parece que o povo italiano acordou, digamos assim, mesmo que a pessoa que foi eleita, ou digamos assim, a coligação que foi eleita, nós sabemos que eles vão ter que fazer, não é? Muita coisa do que a União Europeia manda, e os próprios líderes dessa coligação, principalmente a Meloni, sabemos que têm um passado que é normal, todos os políticos o têm, e que têm envolvidos em várias coisas, não é? Organizações até muito duvidosas, nós sabemos isso tudo. Mas o que interessa é que foi um recado para Bruxelas. O povo não está satisfeito com estas ideologias progressistas, com essas ideologias de restrições, com essas ideologias de pensamento único, de politicamente correto. As pessoas já não querem isso. Portugal é um dos últimos países da Europa que ainda não acordou, porque aqui as pessoas estão muito adormecidas pelo futebol, por jogos de telemóveis. As pessoas aqui estão a dormir, mas as pessoas aos poucos vão começar a ver que a família está a ser destruída, que a economia está a ser destruída, que a soberania da nação está a ser destruída, que os valores e princípios que fizeram a civilização ocidental estão a ser destruídos, que a demografia está a ser reduzida. Tudo, as pessoas aos poucos vão compreender que é preciso voltar à direita conservadora e impedir que este socialismo globalista, este comunismo, não é? Mais comunismo no Brasil, mais socialismo em Portugal, possa destruir
as nossas nações irmãs, não é? Portugal e Brasil. E eu quero dar aqui um abraço a todos os brasileiros, dar força a todos os brasileiros. Se eu fosse brasileiro, eu era o primeiro na fila a votar Bolsonaro. E eu peço a todos, mobilização geral, não fiquem em casa, que seja a maior votação jamais na história do Brasil. É preciso salvar o Brasil, meus amigos. Espero que este vídeo tenham gostado deste vídeo. Falo aqui de Portugal, Ocidente Médio, para os meus amigos e irmãos brasileiros. Um grande abraço e que Deus esteja conosco nestas eleições. Até breve.